extremamente sábio, inteligentíssimo, caridoso. Amigo Getúlio, amante do povo de Uberaba. Homem que mudou o perfil de Uberaba. Uma saudade muito grande daquele que trouxe tantos benefícios para a sua comunidade. Toda vez que ele falava, sempre a gente aprendia alguma coisa. Quem será? Não há mina d'água que não o chame pelo nome com arrulhos de namorada. E nenhum cachorro de fazenda lhe nega lambidas de intimidade quando ele chega. Lá vem ele. Sentir o que é querer, o que é ternura, e ter por bem um grande amor, viver. Então compreenderás o que é saudade, depois de ter vivido um grande amor. Saudade é solidão, melancolia, é nostalgia, é recordar, viver. Eu conheci o Mário Palmério na cidade de Campo Maior, uma cidadezinha de 60 mil habitantes no interior do Piauí. A biblioteca era uma coisa pequena, coisa de 100 títulos, eu acho que não tinha isso, e o meu olho caiu certeiro em Vila dos Confins, a famosa obra do Mário Palmério. Daí eu peguei o livro emprestado, li, reli, e durante vários anos eu fiquei lendo esse livro, fazendo uma leitura periódica desse livro. E aí me tornei admiradora e tiete. O meu depoimento aqui é de tiete, de Mário Palmério, querendo saber quem era Mário, onde estava Mário, o que Mário estava fazendo. E eu estou aqui hoje, como diz a minha mãe, lá no interior do Piauí, antes tarde do que nunca. Eu estou hoje aqui no túmulo do Mário, prestando a minha homenagem ao Mário Palmério, meu grande ídolo. Eu sou filha de José Pedro Filho e de Elvira Afonso da Munier. E papai, ele era muito amigo do Mário Palmério, então os dois eram carne com unha. Mandou um arquiteto lá em casa, que eu era solteira, novinha, né, nessa época. Aí foi lá para saber que o doutor Mário mandou ele lá para perguntar ao papai se ele não importava de ser enterrado perto dele, o dia que ele morresse. Porque isso ele estava vivo, vivíssimo. E o papai falou assim, olha, mas o Mário me falar uma bobagem dessa, é claro que nós vamos ficar juntos. Não, porque ele quer ser enterrado junto com o senhor e com o senhor Otávio Pena. Eu sou neta de Otávio Vieira Mundim Pena, que foi um grande amigo do Dr. Mário Palmério. Inclusive, foi o Dr. Mário Palmério que pediu para ser enterrado ao lado dele e de outro amigo que eles tinham, que era o seu José Pedro. Foi uma amizade linda. Então, a amizade do coração é uma amizade muito antiga. Por isso, o Dr. Palmério pediu que queria ser enterrado aqui em Monte Carmelo, ao lado desses dois amigos. Foi a pequena Monte Carmelo a cidade escolhida para o descanso final. Um reconhecido agradecimento ao local onde nasceu, e embora tenha morado por pouco tempo, ela o reconheceu como o filho mais ilustre. Mário de Ascensão Palmério nasceu numa terça-feira do dia 29 de fevereiro, no ano bissexto de 1916. Uma figura que, se não tivesse existido, poderia muito bem ser mais um dos personagens inventado nas histórias e causos contados por ele. Tamanhas proezas que realizou, peripécias que o eternizaram, feitos que se multiplicam na vida de cada um que passa pela Universidade de Uberaba ou pela Fundação Carmelitana Mário Palmério. Um viajante de porto incerto,
que conquistou a fama como escritor, músico, político e professor. Um viajante que fez história. Nasci numa cidade pequeninazinha, que é uma beleza de cidade. Ainda essa cidade tem muita mangueira no quintal, muita goiabeira, muita guairoba, muito canarinho do Rio Grande, do canarinho de cabeça vermelha, muito passo preto. Mas fiquei muito pouco tempo lá, porque fui para Uberaba. Mamãe mudou-se para Uberaba a fim de pôr os filhos na escola, os mais velhos. E cheguei a Uberaba e engatinhei Uberaba. Então eu sou filho de Monte Carmelo, mas engatinhei Uberaba. A sina do viajante começou por aí. De Monte Carmelo para Uberaba e de Uberaba para o mundo, o inquieto Palmério, audacioso, começou cedo as suas conquistas. Estudou em várias metrópoles, até que um dia foi arrebatado por um grande amor, Cecília Arantes. Ele estava namorando a mamãe, escondido, né? Porque naquele tempo era tudo escondido, esse tipo de coisa. E o pai dela não admitia. Né? O pai dela era muito rigoroso, um homem muito correto, muito conservador, muito rigoroso. E o papai era um boêmio, né? Tocava piano no cabaré, né? E não tinha boa fama, né? Então eu achava que não era para ela. Só que eles se apaixonaram e quando ele viu que não ia ter jeito, que o vovô não ia consentir, ele mandou um recado para a mamãe. Tinha conseguido um carro emprestado, não sei com quem, e a mamãe estava de penhoar. Foi para a esquina, ele pegou a mamãe. Eles fugiram, foram para a fazenda da irmã dele, do marido da irmã dele, ali no patrimônio do Rio do Peixe. E de lá, eles foram para Santos, para a casa do irmão do meu avô, que era o tio Antônio dela, Antônio Arantes, e lá eles se casaram. Para mim, Dona Cecília não pode ser esquecida junto com o Mário Palmério. É um casal. Os dois deram certo. Eu sonho, eu busco e você concretiza. Essa é a história dessa história de amor, de grande amor desses dois, mas um amor, não é um amor entre eles, não, mas é muito mais do que isso, é o amor pela cidade de Uberaba, é amor pelas pessoas, é o direito das pessoas estudarem, é o direito das pessoas terem saúde, é o direito ao acesso à educação, acesso ao saber. Isso deve-se aos dois. Ele cria um colégio misto. Você imagina um colégio misto, né? Homens e mulheres estudando no mesmo espaço, né? Um colégio noturno, onde à noite era proibido estudar, mas ele dava chance para quem trabalhava. E começou a construir esse seu sonho a partir desse colégio. E, a partir desse colégio, revolucionou o ensino do Brasil Central. Nossa casa era dentro começou um colégio, depois ele foi fundando as escolas e tal. E eles construíram a casa lá dentro, nós moramos lá dentro. Inclusive, eu nasci dentro do liceu, que foi o primeiro colégio, liceu do Triângulo Mineiro, da Manuel Borges, um casarão que ele alugou. E eu nasci lá dentro. O professor de aritmética dava uns exercícios de álgebra e eu tinha maior dificuldade, eu não tinha aba. E o papai foi professor de matemática no começo da vida dele. E ele
Então eu falei com ele, eu me lembro direitinho, ele pegou um livro na estante, um livro de álgebra dessa grossura, e começou a me dar, e passava o dia todo lá, quando estava me dando uma aula mesmo de coisa. Tá? Ele tinha uma didática muito boa, muito interessante. Ele fazia uma programação. Você vai ler os clássicos franceses, depois nós vamos para os ingleses. Ele intercalava com um romancista, sempre romance, americano, que ele gostava. E nós íamos até chegar nos russos, né? Só que depois ele vinha, ele queria saber o que eu tinha achado. Você está vendo? Era uma educação de um pai professor. Uma frase que me lembra muito a minha educação é que muitas vezes chegavam pessoas que não tinham condição de pagar um curso ou colégio e tal. Eu via a preocupação da mamãe e do papai em ajudar aquela pessoa, fazer uma forma, ou através de uma bolsa, dar um jeito de ajudar. Encaminhou muita gente, inclusive não só com bolsa de estudo, mas teve até bolsa integral. Teve gente, eu conheço pelo menos umas 6 ou 8 pessoas das cidades vizinhas aqui, que não tinham condição de estudar, que ele trouxe para Uberaba, ficaram morando lá no Colégio Triângulo e trabalhando, morando. Entendeu? Um dos mais famosos, morreu recentemente, foi o Valdo Vieira, aquele criador da conscientologia, né? E outros. Ele tinha essa sensibilidade, essa vontade de ajudar as pessoas. Eu terminei o curso primário, aí vim conhecer de perto, vamos dizer claramente, a bondade, entendeu? A generosidade da esposa do professor Mário Palmério, que foi a dona Cecília Palmério. Ela foi uma professora importante na minha vida e sem ela eu poderia ter formado em medicina, mas teria sido muito mais difícil. O compromisso dela foi me dar os 2 anos de bolsas do curso ginasial, mais os 3 anos de bolsa do curso científico, hoje chamado colegial, e esse era o compromisso dela. O meu compromisso era não ser reprovado nenhum ano. Então foi muito importante a dona Cecília na minha vida. Para eles, ver uma pessoa querer estudar, querer aprender e não ter condição, era um problema para eles. Então, tem uma frase que eles usavam muito, e essa frase eu falo isso muito para os meninos, que era assim: nós temos que ajudar. A primeira escola superior de Uberaba, ele fundou, foi a Faculdade de Odontologia, 1947. De lá para cá, o crescimento de faculdades foi assim. Logo veio, as irmãs fizeram a Faculdade de Filosofia, em 49. Ele depois fez a de Direito em 51, Engenharia Civil e tal, e pronto, Uberaba foi crescendo em universidades. Por causa do Mário Palmério, Uberaba é uma cidade universitária. Então, gente, eu acho que existem 2 momentos na história de Uberaba, antes e depois de Mário Palmério. Nada o satisfazia. Ele queria sempre mais, quero mais, quero mais, quero mais. Mas não é querer mais dinheiro, não. Mas querer mais realizar. Eu acho que foi um dos brasileiros mais importantes, né? E muito importante para a região. Palmério queria mais para a região e ousou navegar em outras águas, no turbulento curso da política. Quando ele voltou a Uberaba, já então ele
permaneceu aqui exatamente, além do colégio, ele entrou na política. E com essa questão política, nós tivemos então contatos muito bons em todo o setor. Você foi deputado durante 12 anos. 12. Da PTB. Pelo PTB. Só que o PTB de antigamente não tem muita semelhança com o PTB de hoje, tem? Não, o PTB de antigamente era milagroso. Era milagroso. Ele elegia as pessoas. A gente disputava a legenda do PTB. Porque atrás do PTB havia a figura de Getúlio. E sabe que Getúlio foi o homem que, o maior líder que esse país já teve, conquistou o coração dos brasileiros todos, etc. Getúlio, quando deu um tiro no peito, deu um tiro em milhões de brasileiros, não foi nele só. E eu fundei o PTB na minha cidade, fundei o PTB em várias, sempre chegava num determinado lugar da minha região, procurava saber quem era o maior getulista. Sempre tinha um getulista. Um barbeiro, um sapateiro, um garçom, o getulista roxo. E com esses getulistas roxos eu fiz 60 e tantos diretórios que me elegeram tranquilamente durante 3 vezes. Então era um PTB milagroso. PTB que fazia um cidadão como eu, que nunca tinha sido político, nunca tinha nem votado. Primeira vez que eu votei em mim. Ser deputado federal 12 anos. Ele falava no tom de voz de professor e não no tom de voz de político, aquele político arrebatado. Por que se nós fomos eleitos? Nada disso. Ele ficava com o microfone e ficava andando para lá e para cá, naquele espaço de uns 1,5 metro mais ou menos no caminhão, falando, olhando para o povo. Vocês vão escolher os seus representantes para a Câmara. Para a Câmara. Ia fazendo assim. Então ele impunha pela postura física dele. Ele impunha. E muito carismático. Muito carismático. O povo gostava dele. O povão. A presença dele agradava, tanto que ele foi eleito 3 vezes. Ele foi deputado 12 anos, 3 mandatos. Ele ensinou tanto política dele que a gente viu que é o seguinte, política só pode ser de bastidores. Política vamos lá, é uma maneira de servir a comunidade, mas que você precisa ter vocação para ela. Palmério político foi um homem influente, das cadeiras do Congresso Nacional para a Embaixada do Brasil no Paraguai. Ao lado de Stroessner, a ponte da amizade representava muito mais do que a fronteira entre os 2 países. Assunção é uma cidade que não dorme, é uma cidade em que todas as pessoas tocam guitarra, lá o violão chama guitarra, toca ponteira. Ponteira é um cavaquinho um pouquinho maior, um pouco que o nosso. Eles não conhecem o nosso cavaquinho. Todos compõem. Eu, quando saí do Paraguai, nós estávamos compondo o presidente Stroessner e eu. O presidente Stroessner gostava de música também, compunha. Todos lá compunham. E nós estávamos compondo uma polca de parceria que ia se chamar Amistad. Veio o golpe, eu perdi a embaixada e a polca ficou sem sair. Isso era em 64? 62, 62, 64, foi no 64. Golpe. Agora, como é que você, do PTB, conseguia fazer parceria com o Stroessner? Porque o Stroessner sempre é uma grande praça, pescador, é uma grande praça. O Stroessner era aquele ditador bondoso. Existe isso? Existe. Existe. Ele falava muitas histórias do Paraguai enquanto embaixador, né, da convivência dele, inclusive com o Stroessner, né, a quem ele fez visita depois que veio para o Brasil. Ele tinha realmente um vínculo muito forte com ele, pessoa que dizia ele das mais inteligentes que ele conheceu. Ele tinha muito respeito por ele. E foi o tempo suficiente para você escrever aquela guarana deslumbrante? Aquela guarana devia chamar Dolor de Cuerno, né? Aquilo foi de uma madrugada. Dolor de Cuerno é ótimo. E aquilo saiu... E você se lembra como é que você... Você escreveu só uma música ou você tem várias músicas? Não, eu tenho outras guaranas e tal, mas essa... Essa é antológica, é uma coisa deslumbrante. Vocês conhecem, né? Acho que vocês vocês ouvirem, vocês sabem da melodia. Você escreveu letra e música? Saiu tudo junto. Tudo junto? Letra e música. Mas você não me falou o porquê da paixão pela guarânia. Como é que surgiu essa paixão pela guarânia? Porque a guarânia é algo diferente de tudo.
de tudo. A Guarânia, não há combinar, apesar do compasso ser esse mesmo compasso nosso, da canção brasileira, do Maringá, aquelas coisas que você se lembra, ela tem um compasso intermediário que eles chamam de síncope, e dá um batido diferente, e a Guarânia é nostálgica, depois as letras são todas chorosas. Eu adoro isso. Né? Adoro. A impressão que me dá é que a Guarânia é uma só e muda a letra, não é não? É quase. Ou talvez a mesma letra e muda a música. Talvez pode ser que seja isso também. Después comprenderás lo que es saudade. Eu me lembro, eu acompanhei, sim, assisti. Ele escreveu o primeiro livro dele, que foi Vila dos Confins, nesse apartamento que nós morávamos no Rio de Janeiro, na Rua Barata Ribeiro. A Rua Barata Ribeiro é a entrada de Copacabana. Quando você vem Flamengo, Botafogo, você atravessa o túnel Novo e são 2 túneis. Aí você entra na Barata Ribeiro, então todo o movimento da cidade para Copacabana passava por ali. Era uma barulheira, uma rua movimentada. Ele não se abalava, tá? Lá em cima e escrevendo o Vila dos Confins. A Vila dos Confins, eu encontrei a Câmara em 1954 muito preocupada com a lei eleitoral, com a roubalheira que a lei eleitoral antiga proporcionava, os deputados derrotados querendo mudar a lei. E eu resolvi colaborar com a minha experiência eleitoral, apesar de reeleito em 1954. Fiz uma espécie de... A ideia era contar como é que era a lei eleitoral, como é que se roubava, como é que o cabo eleitoral fazia, etc. Mas acabei descobrindo que em todo lugar roubava, em toda parte. Então acabei fazendo um romance, inventei uma cidade, chamei de Vila dos Confins e fiz lá uma eleição contando as patifarias que se faziam da lei eleitoral. Depois, o Chapadão do Bugre, ele escreveu quando ele saiu da Embaixada do Brasil do Paraguai, foi para a fazenda lá de Mato Grosso, saiu em 64. Quando veio a Revolução, ele era do PTB, amigo do Jango, então ele entregou a embaixada e foi para a fazenda. E ele, lá na fazenda, ficou uma temporada internado lá e escreveu o Chapadão do Bugre. Se você olhar a vida dele, se você ler as atividades que ele teve, o que ele procurou, o que ele buscou, o que ele gostou de fazer, você vai ver que é variado. E a gente vivia aquele momento. Porque ele era assim por exemplo, estava escrevendo, ele queria ler pra gente. Então, olha, tem um capítulo, eu faço questão, então todo mundo sentava e ia escutar o capítulo. E dali, depois, ele comentava, queria opinião. A crítica literária, tanto nos 2 casos, quanto na Vila quanto no Chapadão, elogiou muito os livros dele, apoiou muito. Tanto que ele acabou indo parar na Academia Brasileira de Letras, né? O Vila dos Confins tem essa perspectiva que une esse engajamento entre o autor e o texto. De qualquer maneira, escritor algum do mundo escreveria um livro daquele se não tivesse a experiência ou a virtude da vivência existencial. Com aquela trama. O Vila dos Confins é Mário Palmério puro. José de Arimateia não entendia direito aquela história. Cansado, o corpo moído da peleja com a camurça, as ideias lhe chegavam baralhadas. Você deixou de ser aquele bicho do mato que era difícil de se encontrar? Cadê o Mário? Está no meio do mato? Não tem mais essa? A fase já passou, né? Já passou? Eu fiquei 10 anos lá. Chega. 10 anos sem sair, quer dizer, só... No barco, lá na Amazônia, viajando por aqueles rios, etc. Levando uma vida, conhecendo o Brasil.
vim de lá mais brasileiro, mais feliz, mais orgulhoso do meu país, porque aquilo é uma imensidão extraordinária. Ninguém sabe o que vale aquilo, o que vai ser o Brasil, a hora que ele puder explorar a Amazônia sem fazer predação, sem queimá-la, sem destruí-la. A Amazônia é uma riqueza imensurável. Cada picada que abre, você descobre ouro, descobre diamante. Você viu a Serra Pelada, viu essas coisas que acontecem. Você esbarra nas riquezas? Esbarra, tropeça nelas. Quantas pessoas ficavam nesse barco, Mário? Era um barco grande, dependia da viagem. Se eu fosse fazer uma viagem para um determinado rio, tinha que levar um prático especialista naquele rio, levar um marinheiro que conhecesse bem o rio, que soubesse a hora em que o barco tinha que ancorar, porque o sol abaixa mais cedo, aquelas árvores imensas, etc. Então é uma opção de macete que só aquele pessoal de lá conhece. Então eu viajava, e havia muito peru, quer dizer, muito candidato a viajar também, pedir uma beirazinha, uma viagemzinha. Você vai até o Solimões, me dá uma beira, um caminho e tal, eu dava e tal, ali, aproveitava, ia batendo papo, escutando história, foi uma vida formidável. Ele fez o barco da cabeça dele, tinha um projeto, evidentemente, tinha que ter, mas ele começou a acrescentar muita coisa nesse barco. Então ele quis botar uma biblioteca lá dentro. Eu tenho que fazer as estantes, levar os livros dele, colocou o piano dele lá dentro do barco. E com isso, o barco foi mudando o calado. Então, ali na Amazônia, o barco não pode calar, que eles chamam, que o quanto que a quilha fica enterrada na água, não pode ser mais do que 1 metro, 1 metro e pouco. O dele ficou 1 metro além do limite. De 75 até 85. Ele ficou, né, flanando nessa vida de vagabundagem. Ele mesmo falava, não, eu quero ficar na vagabundagem. Ele deitava na rede, assim, no passado, acho que chama passadiço, né, que fica ao lado assim ao lado da muradinha do barco, punha a rede e ficava ali. Aí o sol começava a incomodar, ele chamava o marinheiro e falava, vira o barco. Aí o cara virava o barco para o sol não incomodar. 1º de janeiro de 1980, terça-feira. Saí do aeroporto de Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul, às 9h30 da manhã, com destino a Manaus, Amazonas. Manhã fresca, calculo uns 20 e poucos graus. Eu havia ficado grande parte da noite acordado por causa da passagem do ano. Foi bem diferente das minhas outras noites de fim de ano. Gozado. Sempre na companhia de todos de casa. Dessa vez, comemoramos apenas papai, mamãe e eu, longe de minhas 2 irmãs, Maria Cecília e Ana Vera, em um quarto de hotel. Deveria estar com muito sono, pois além de ter dormido tão tarde, acordei muito cedo por causa do horário do avião. Não podia sentir sono, devido à excitação causada pela realização de uma viagem de tanto tempo sonhada. É o começo do diário. Fiz 2 viagens grandes, num período de férias, de 3 meses cada uma, um total de 6 meses junto com ele. Foi extremamente um período enriquecedor. Mas a exigência dele, para mim, que tinha na época 13 anos de idade, era que toda tarde relatasse num diário de bordo o que acontecia no meu dia, nos deslocamentos que o navio fazia, o barco fazia. E ele corrigia, me fazia fazer o rascunho e depois o texto final. Isso era uma rotina que eu tinha com ele no final da tarde. Então foi muito bom, né? Você ter um acadêmico te ensinando a escrever de um diário todo dia. O Eduardo, meu filho, passou 4 meses lá com ele, uma temporada. Aí me ligou lá não sei se foi de Tefé, na fronteira do Brasil com o Peru. Ele me ligou, pai, nós chegamos aqui nessa cidade, e lá tinha linha aérea nessa cidade.
eu quero ir embora, não quero mais ficar, eu estou muito doente, o vovô não acredita. Fala com ele que eu preciso ir embora. Aí eu falei para o papai, o Eduardo não está passando, diz que não está passando bem, não, é coisa à toa, uma febrinha. Eu falei, não, ele não está sentindo bem, manda ele embora. Aí o papai pôs ele no avião e eu fui buscar o Eduardo em Brasília. E de lá nós fomos direto para São Paulo, ele foi internado no, como é que chama aquele hospital de doenças tropicais? Ribas, ele estava com a febre tifoide. Pegou a febre tifoide lá. Foi difícil, porque não se sabia o que era, e meu avô sempre foi bem despreocupado, nunca foi uma pessoa cheia de temores. E a febre tifoide você sua muito de noite, então molhava os lençóis e tinha febre mesmo, né? E suava muito, tinha uma alta temperatura, tomava Dramin para baixar a temperatura, achando que era uma gripe. Até que eu fui perdendo peso e ele percebeu isso. Nós estávamos em Tabatinga, na divisa com o Peru, me colocou num avião Búfalo do Exército para Manaus e de lá eu vim para casa e direto para o hospital. Mas deu tudo certo, foi só um susto. Faz 5 anos que você é reitor da Universidade de Uberaba. Por que de repente você largou os livros, a Amazônia, a política e foi se dedicar ao ensino universitário? Ô João, tem uma história comprida, porque eu comecei a minha vida dando aula. Talvez uma fidelidade à origem, sei lá. O fato é que eu sempre tive escola, colégio, mesmo quando fiz concurso para a escola militar, era um estudante razoável. O professor, o coronel, que tinha o curso, acabou me colocando assim como espécie de adjunto dele, dando aula para os mais atrasados, etc. Eu aprendi a dar aula, fiquei dando gosto da aula e acabei indo hoje regendo a Universidade de Uberaba. Ele voltou a comandar a Uniub, então me convidou para trabalhar na assessoria de comunicação novamente, porque eu havia sido demitida, e dessa vez ligada à reitoria com mais força, né? Porque na verdade quem fazia tudo era ele. O professor Mário é que escrevia as matérias, ele é que decidia, ele que resolvia, sabe? Ele ensinava a qualquer um que chegasse, mesmo aos professores de português, que ele sempre pedia socorro, ele ensinava lá os esquemas dele, ele era cheio de manha, né? Ele falava ele falava exatamente dessa forma: a língua portuguesa é uma língua filha da puta. Palavras dele. Eu já era professor aqui e coordenador do curso de letras, no tempo da FIUB. O último ano que foi FIUB foi 88. A aprovação do decreto foi em outubro de 88. Chegando na minha casa, naquele tempo ainda não existia o telefone celular, tem que entender isso. Minha mulher falou assim: olha, tem um recado do professor Mário aqui para você ligar para ele agora. Aí liguei, antes do almoço. Professor Mário, aqui é o Newton Mamed. Ah, sim, ô Mamed. Eu pedi para você me ligar. Você pode vir aqui no campus agora? Falei, posso, professor Mário. Você já almoçou? Falei, ainda não, mas eu não preciso eu não tenho pressa de almoçar. Estou chegando da faculdade agora, estava dando aula, tomei um lanche lá e tal. Então desce agora que eu te espero. Ele perguntou, você tem... Ele não falava carro, ele falava, você tem automóvel? Eu falava, tenho. Então não precisa mandar te buscar, não? Não. E fui. Pensei, gente, foi transformado em universidade semana passada, eles me chamaram para lá agora, ele deve me convidar para alguma coisa. Ora, dito e feito. Pró-reitor acadêmico. Então ele, reitor. Dr. Sultan Matar, antigo professor aqui desde quando da fundação, o vice-reitor. Eu, o pró-reitor acadêmico, e o professor André Coimbra, já falecido, mais novo que eu, mas já faleceu, pró-reitor administrativo. Ele falou, então nós 4, eu, o Sultan, você e o André. Eu fiz assim, só homem, não tem mulher mandando aqui. Nós morremos de rir. Rigoroso, ele sabia de tudo que acontecia na Uniub, ele sabia até se estava faltando caixa de giz ou não em tal lugar. Ele sabia tudo isso. As pessoas tinham medo dele, tinham dificuldade de conversar com ele, né? Ah, porque, nossa, o professor Mário, meu Deus! Eu falava, gente, o professor Mário é tão bacana, ele é tão simples,
Sabe, ele é tão informal, ele é tão irreverente, e ele era mesmo, sabe, não tinha que ter medo dele. Mas ele batia a mão na mesa, todo mundo, não tinha um que ficasse, e nem eu. Não ficava um para contar a história. Aí ele ia chamando devagarzinho, Dé, Iedo, Lorival. Ele gritava. Às vezes a gente nem lá não estava, ouvia. Lá de baixo subia as escadas correndo. O regimento da universidade naquele tempo tinha um artigo que proibia procuração. Eu sei até quase de cor. Artigo tal, exemplo, artigo 80 e pouco, estava lá no finalzinho do regimento. Artigo tal, não se aceita procuração em hipótese alguma para a prática de todo e qualquer ato acadêmico previsto nesse regimento. Então o aluno não podia fazer matrícula por procuração, não podia fazer transferência por procuração, ele não podia passar a procuração para outro fazer a matrícula dele, nada, nada. E aquilo tinha uma briga muito grande, principalmente com professores do curso de Direito. Houve um caso de um professor, que já era juiz e também professor aqui, e a filha dele estudava aqui. Ele chegou à minha sala à noite, falou, eu quero um papel aqui agora para pedir demissão aqui agora, porque eu não posso lecionar, eu como professor do curso de Direito, que ensino o que é procuração, eu não posso trabalhar numa escola que proíbe procuração, e pediu demissão na hora ali. No outro dia, levei o papel dele para o professor Mário. Professor Mário, o doutor fulano de tal pediu demissão porque ele não concorda com o artigo que proíbe procuração. Reação do professor Mário, falou para mim assim, joia, aceite de muito bom grado a demissão dele. Se ele não gosta da minha escola, ele não pode trabalhar nela. Falou isso. Teve um dia que o doutor João D'Amico quase perdeu a paciência e falou para ele assim, professor Mário, a gente pode fazer tudo por procuração, a gente pode até casar por procuração. Aí ele gritou, falou assim, casamento pode ser feito por procuração, mas nenhum noivo passa procuração para o outro homem dormir com a noiva dele. Aí a turma riu, achou graça. Ele é o maior contador de histórias que eu já vi na minha vida. Contador de história, não é contador. Por isso que ele é um grande romancista, né? Sabia contar história como ninguém. Eu me lembro de uma das reuniões e a gente achava que era tudo mentira que ele contava, né? E eu acredito que nada era mentira. Talvez ele misturasse a ficção com a realidade, o que não significa mentira, né? Se eram casos leves e a coisa favorecia uma piadinha, e falava, uma vez quando eu era deputado, assim, 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 ia chegando na hora do almoço, as pessoas só faziam assim no relógio. Ó. Ai, meu Deus, em vez de terminar a reunião, vai contar mais um caso. Isso se fazia. Mas desde que não tivesse nenhum assunto complicado na reunião. O professor Mário, ele era um professor permanente. Tudo ele nos ensinava. A gente só tinha a aprender com ele. Até a orar a gente aprendia com ele. Tudo ele fazia questão de dividir e de compartilhar conosco. E o que eu percebi é que ele fez de nós, funcionários da Uniub, família dele. Ele transformou a gente em família dele. A Uniub era o nosso ponto, era a nossa referência, era a nossa união e era a nossa casa. As pessoas que trabalhavam ali eram como uma família. Tudo tinha todos os motivos de falir. Todos os sonhos do professor Mário tinham razões para não dar certo. E só deram certo porque existia essa dona Cecília na história dele. Muitos sonhadores e muitos não realizaram porque não tinha a dona Cecília. Quando ele foi para a Amazônia, eles se separaram. Aí, quando ele voltou, já desistia a chácara. Antes dele ir para a Amazônia, ele foi para a chácara. E a mamãe veio para o apartamento aqui. Quando ele voltou para a chácara. E a mamãe continuou no apartamento. Só que eles estavam assim, afastados. Mas
Mas ele fez questão de ir lá fazer uma visita para ela. E depois, no almoço de domingo, meu aqui, que ela sempre vinha, né? Eles começam a voltar a conviver. Entendeu? No princípio, ela teve muita dificuldade. Ele não. Ele levava, já chegava gritando, ele falava Cília, Cília, e sabe? Ele não gostava de muito tempero, tinha horror de alho e cebola, horror, dava dor de cabeça. Eu e mais algumas pessoas tínhamos uma ligação mais próxima dele, e ele realmente frequentou minha família, né? Ele ia sempre lá para a mamãe morava na continuação da rua Arthur Machado, já numa casa, mas ele foi no apartamento também. E ela tinha uma amiga, Altair Guerra, então Altair e a mamãe jogavam buraco com ele até de madrugada. Depois ele dava carona para o Altair e ele dirigindo, ele fazia questão. Ele dispensava motorista, ele não gostava que ninguém ficasse esperando ele. Ele tinha dessas histórias, sabe? Quando ele levava o motorista entrava, almoçava, jantava, participava da festa. Ele não queria assim, distanciar ninguém dele. Eram pessoas todas de confiança e que ele tinha ligação afetiva, senão não estaria com ele. Bom, dentro de casa, se ele pudesse, ele ficava de chinelo e de pijama. O tempo todo. Ele adorava um pijama. E o vovô era intenso. No dia do meu aniversário, ia me visitar, me dava uma mesada, tocava a campainha até cair a casa para atender logo. Mas não era aquele avôzinho padrão de ficar cuidando do netinho. Ele me tratava como uma pessoa acima de menino, né? Acima de criança. Os netos, para ele, foram muito importantes, todos os netos. Então ele vibrava com o nascimento. Era um jeito de... É a continuação realmente, né? E a família foi ficando maior, porque a nossa família era pequena. E ele gostava muito de criança. Gostava muito de criança, achava graça. Ele levou um tombo, assim que... Um tombo no banheiro, mas de uma altura mínima, sabe? E a coluna foi embora. Então ele não conseguia mais. Ele perdeu os movimentos e ficou na cama. E aí eu acho que a coisa foi... Sabe, eles estavam pensando, os médicos, em colocar... Aí o pulmão piorou e os médicos pensando em colocar um colete, mas ia ser um sacrifício. Eu acho que o período que ele estava pior até a morte dele deve ter sido uns 6 meses, mais ou menos. Lembro muito bem, era exposição aqui em Uberaba, eu estava no parque de exposição, ele já estava doente, já estava acamado e foi progredindo a doença. Uma hora ia acontecer, me chamaram dizendo que ele estava muito mal, ele estava com os familiares todos em volta, ele apertou a mão de todo mundo e foi embora. Uma coisa que eu achei assim, inesquecível, que eles relembrando a vida deles. Inclusive a fuga deles, o tanto que eles tinham sido corajosos, que coisa, mas valeu, você viu tudo que nós conseguimos, tá aí, entendeu? Então, os dois ali, eu cheguei a escutar, isso me fez muito bem. Falava, Cília, nós somos loucos, hein? Como é que nós tivemos coragem de enfrentar seu pai? E ela ficava, ela ria, sabe? Porque a mamãe era muito assim, discreta. E quando ele faleceu, de mão dada com ela.
acabou assim. E ela ficou muito triste. Ela sentiu muita morte dele. Mas também um final feliz. Porque o professor Mário realmente ele era um imortal pra gente, sabe? Não tinha nada que abalasse ele. A gente nunca pensou que alguma coisa fosse abalar o professor Mário, sabe? Porque ele era tão firme, ele era tão forte, que você não acreditava na possibilidade de morte dele. A gente não pensava nisso, né? Porque ele era muito cheio de vida também. Então, não era assunto na cabeça da gente que o professor Mário uma hora ia parar. Foi muito triste, muito ruim, sabe? Porque eu perdi pai, amigo, patrão, professor. Eu perdi uma pessoa que era muito para mim. Um homem muito inteligente, cativante, charmoso, né? Simpático. Ele era uma pessoa assim, que você tinha prazer de estar perto dele, conversando com ele. Eu sinto muita falta dele, muita saudade dele. É uma pessoa muito interessante. Aprendi demais com ele, aprendi muito. Foi muito bom, eu sou muito feliz de ser filho dele. A viagem de Palmério chegou ao fim. Numa terça-feira, 24 de setembro de 1996. Para quem não o conheceu, resta a criatividade para imaginar quem ele era e perceber que a história continua. Ele tinha... Primeiro ele tinha cabelo preto, depois ficou branco. E ele tinha aqui uns pelinhos no bigode. Se insistes em saber lo que é saudade, tendrás que antes de todo conhecer, sentir lo que és querer, lo que és ternura, tener por bien um grande amor, vive. Después compreenderás lo que é saudade. Después que hajas perdido aquele amor. Saudade é soledad, melancolia, é lejania, é recordar, sofrer. Essa. Que coisa linda, né?